Mais uma vez, a paz do Senhor, igreja. Amém. Como já foi falado aqui, e talvez algumas pessoas não tenham escutado, né? O pastor Clóvis, ele tinha uma reunião conciliar hoje e ele tinha esquecido. Então ele não conseguiu vir por causa disso. Então, para não desmarcar o culto, né, o horário do culto, nós teremos a Santa Ceia no próximo domingo. No próximo domingo teremos a Santa Ceia. E na quarta-feira o culto normal, como já foi falado aqui. Então, por esse motivo, ele não veio. Ele está fazendo o serviço lá e nós estamos adorando aqui. Amém? Amém. Você já ouviu falar sobre argumentação? Ou Usa o microfone amarelo, por favor. o amarelo? E agora, ficou melhor? Agora sim? Já ouviu falar de argumento ou argumentação? A palavra conhecida e que nós podemos ver que tem um inimigo que ele sabe falar, argumentar. Nós vamos ler aqui alguns textos. E você preste bem atenção na sutileza do inimigo, o diabo, Satanás, ou qualquer outro nome terrível que ele existe. Enganador, mentiroso, pai da mentira. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 3. A gente vai ver aqui, muitas das vezes nós idealizamos o inimigo aparecendo lá de maneira terrível, bem à mostra, fazendo com que a gente possa perceber que é ele que está atuando. Mas na maioria das vezes não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Na maioria das vezes, ele atua de maneira silenciosa. Ele argumenta, ele manipula, ele mente. E nós vamos ver alguns textos aqui, para a gente ver como tem essa sutileza da mentira. Lá em Gênesis capítulo 3, nós vamos ler do 1 até o 13. Até o 13 está bom. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimaias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem neles tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus que no dia em que dele comerdes, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu,
e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Por enquanto, até aí. Você repare que a serpente, como diz a palavra de Deus, era a mais astuta, lá no versículo 1. E aí, a serpente vai e fala para a mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Ele faz uma pergunta para a mulher: é assim que Deus disse? Foi assim que o Senhor falou? Mas a serpente sabia, porque a palavra do Senhor deixa claro que a serpente era mais astuta. Então ela tinha um conhecimento, ela sabia de tudo que estava ocorrendo. Só que repare na astúcia, porque a serpente vai e pergunta, porque ela quer uma resposta. E aí ela continua a argumentar com a mulher. E ela vai lá e fala assim: a mulher disse assim: não são de todas as árvores, só da árvore que está no meio do jardim. Porque o Senhor falou que quando a gente comer, se a gente comer, a gente morre. E a serpente, no versículo 4, ela diz assim: certamente não morrereis. E no versículo 5, ela continua o diálogo ali. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. Sabendo do bem e do mal. Irmãos, por que a serpente não obrigou a Eva a comer? Por que a serpente não arrumou algum plano para forçar na marra Adão e Eva comer? Por que não foi por violência? Por que não foi de maneira ríspida? Mas foi de maneira sutil, foi de maneira branda, abrindo uma conversa como quem não quer nada, perguntando coisas que a serpente já sabia, para enganar, para mentir. E nós vemos isso acontecer no mundo até hoje, porque o inimigo só veio para roubar, matar e destruir. E o próprio Jesus deixou claro isso. Nosso Jesus deixou claro isso. A serpente, irmãos, ela engana de maneira sutil. E a Eva não percebeu que estava sendo enganada. Muitas das vezes, o inimigo ele faz isso. Ele vai minando a sua fé e o seu convívio com Deus. Como que ele vai minando a sua fé e o seu convívio com Deus? Fazendo com que você não venha para a igreja, fazendo com que você não se interesse em escutar louvores, fazendo com que você não ore a Deus, deixando você longe do caminho do Senhor, enganando você com palavras, como por exemplo, falando que de qualquer forma e de todos os jeitos nós vamos para o céu. Sim, existe uma vertente do cristianismo que afirma isso, que todos iremos para o céu, porque Deus é misericordioso. Então não importa o que faça, mas porque Deus é misericordioso, nós todos seremos salvos. Existem sim pessoas que acreditam nisso, porque têm a convicção de que, não, mas se Deus é misericordioso, Ele vai salvar a todos. Como existem muitas outras religiões onde falam
que se você fizer tal ritual, se você fizer isso ou aquilo, é assim que você irá herdar a vida eterna. Mas nós, como cristãos, acreditamos no Filho ressurreto de Deus, chamado Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, para nos salvar. E através dele, nós herdamos a vida eterna. E por que Adão e Eva conviviam com Deus e eram só obedecer uma simples ordem e não o fizeram? E a gente vai continuar lendo e ver que quando Deus aparece e chama, eles se escondem. E aí Deus pergunta se eles comeram. E Adão vai lá e joga para Eva: a mulher que tu me deste, ou seja, a mulher que tu me deste, Deus, me deu o fruto e eu comi. E a Eva, por sua vez, diz: a serpente me enganou, como diz no versículo 13, a serpente me enganou e eu comi. Irmãos, se a gente reparar bem, a serpente deixa claro a respeito do fruto. A serpente diz assim: certamente não morrerás. Adão e Eva morreram? Não, porque eles estavam depois conversando com Deus. A serpente tinha razão a respeito disso? Porque a serpente deixou claro para eles: certamente vocês não morrerão. Deus disse que vocês morreriam, mas certamente se vocês comerem o fruto, vocês não morrerão. Porque o que Deus estava falando não era a respeito da morte repentina quando comesse o fruto, mas a respeito da morte espiritual, onde eles estariam longe de Deus. Aquele que é espiritual tem que entender as coisas espirituais. E a serpente disse: não, vocês não vão morrer. E a serpente continua, ela deixa claro para eles. Ela fala o quê? Ó, vamos dar uma olhada aí no versículo 5. A serpente falando: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo diferenciar, sabendo o bem do mal. A serpente, ela conta meia verdade para eles. Podem reparar, irmãos, e nós temos o conhecimento do bem e do mal agora. A serpente deixa claro: não, vocês serão como Deus, sabendo diferenciar do bem e do mal. Olha que enganação. Quantas vezes nós escutamos aqui, nesse ambiente que nós estamos, no mundo que nós estamos contemporâneo, que só uma droguinha ali, um baseadinho, não tem problema. Coisas comuns: não, beber ali um pouco, não tem problema. Não, isso aqui está errado, mas todo mundo faz. Nós sabemos diferenciar o bem do mal, porque o Evangelho está aí para provar isso. Mas a escolha é sua. Adão e Eva fizeram a escolha. Adão quis jogar para Deus. Eva jogou para a serpente. Mas na verdade, eles dois é que não deveriam ter comido do fruto. O que Deus espera de nós é que nós possamos fazer o bem e se afastar do mal. Não se engane com as promessas do mundo. O mundo jaz do maligno. Não se engane, porque vai minando a sua fé, vai acabando com você, até você estar totalmente derrotado. E Adão e Eva pagaram um preço, saíram do Éden, e nós conhecemos toda a história da humanidade. Porque foram enganados pela serpente. Porque a serpente não contou para eles que eles seriam expulsos lá do Éden. Contou? Não.
A serpente deixou para eles que eles seriam como Deus, sabendo diferenciar do bem e do mal. Peraí, como assim como Deus? Então, imagina só, Deus descia no Éden, como está escrito na palavra do Senhor, ele descia e ele conversava com eles. Então, o ser humano, ele tem isso, né, de poder. Fala, nossa, seremos como Deus. Olha, seremos como Deus. Por quê? Porque a serpente contou meia verdade. E é mentira. A meia verdade não é verdade. Porque não conta a história inteira. Por isso que você não deve ser enganado. Você tem que conhecer a palavra do Senhor. E a gente vai, por exemplo, falar de Jó. Vamos dar uma olhada lá no livro de Jó? Jó, capítulo 1. Vamos dar uma olhadinha lá? E nós vamos ver aqui, irmão, no livro de Jó, ele começa... Ó, nós vamos ler capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 12. Olha o que diz a palavra do Senhor aí, lá no livro de Jó, a partir do 6. E visto um dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor: disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Até aí, meu irmão. Nós vemos aqui que apresentaram os filhos do Senhor ali. E Jó, ele apresentava sacrifício até pelos seus filhos. Você ora pelos seus filhos? Você abençoa os seus filhos? É sua obrigação fazer isso. É sua obrigação clamar pelos seus filhos. É sua obrigação pedir para Deus por eles. E Jó, ele fazia até sacrifícios, holocaustos, e falava assim: talvez meus filhos estejam pecando e eu não saiba, então eu vou apresentar sacrifício por eles, para que eles obedeçam a Deus. Irmãos, a obediência desse homem era tremenda. A obediência desse homem era maravilhosa para nós, e nos ensina mais uma vez tudo aquilo que Deus quer na vida do ser humano. Mas aí acontece algo, o diabo chega e fala assim: ah, mas é claro que ele te serve, ele tem de tudo, do bom e do melhor, e tudo quanto ele faz, prospera. Tudo que ele faz, prospera. Assim qualquer um toca no que ele tem, para ver se ele não vai blasfemar. E a gente aqui, irmãos, você leu o livro de Jó, são 42 capítulos, você vai ver tudo que Jó foi passando. Ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens, ele foi maltratado, ele se coçava com um caco de telha, irmãos. Ele tinha lepras terríveis. Tudo isso por quê? Por que ele tinha isso? Porque o inimigo chegou e argumentou para Deus. E Deus falou para o inimigo, falou para Satanás assim: você viu o meu servo Jó? Você viu o meu servo Jó? Pois no mundo não há ninguém semelhante a ele. Foi Deus que falou, porque Deus sabia que Satanás estava rodeando Jó, procurando alguma coisa para derrubá-lo, procurando alguma coisa para acabar com ele.
Porque Jó servia ao Senhor de maneira correta. A partir do momento, irmão, que você está na mão do Senhor, o diabo não tem poder na sua vida. O inimigo não tem poder na sua vida. E o que aconteceu com Jó? Se a gente continuar lendo os capítulos, nós vamos ver que ele começa a argumentar com Deus. Começa a falar: será que eu estou errado em alguma coisa? Será que eu pequei? Mas eu não fiz nada. E aí vem os amigos dele e falam: isso não é possível. Aconteceu alguma coisa, porque você está todo arrebentado. Deus está te castigando por alguma coisa. E o inimigo falou: se tirar tudo, vai blasfemar. Irmãos, a sua fé não pode ser trocada por nada neste mundo. E Jó sabia disso. Às vezes, irmãos, a gente tem preguiça, eu estou falando preguiça, má vontade. A gente não consegue escutar uma pregação de meia hora, mas a gente consegue passar ali assistindo um jogo, 1h30, 2 horas, tranquilamente. Por quê? Porque é o tempo, quem decide é você. Se for algo interessante, vai passar rápido. Se você se interessar, vai passar rápido. Veja, irmão, o inimigo ele usa várias coisas para atrapalhar a sua comunhão com Deus. Às vezes a gente tem que lutar para acordar cedo, para vir no culto de manhã. Às vezes a gente tem que lutar, arrumar a casa, trabalhar, fazer alguma coisa para conseguir vir para o culto à noite, 6 horas. Às vezes a gente luta contra o cansaço para vir na quarta-feira à noite, passar aqui 1h20 no culto de oração. Às vezes a gente luta para fazer um serviço aqui na casa do Senhor. A gente luta contra o corpo, mas Deus está vendo. Deus está vendo o seu sacrifício, assim como Deus estava vendo Jó e observando e abençoando ele. Você está sendo abençoado pelo Senhor? Pode ter certeza que o Senhor te dará muito mais. Basta que você seja fiel, porque Jó foi fiel. Jó foi fiel e não blasfemou, mesmo com tudo aquilo que aconteceu na vida dele. Mas o inimigo das nossas almas, ele não satisfeito porque Jó não estava cometendo nada de errado, Jó estava seguindo no caminho de Deus. Ele foi argumentar com o Senhor. Mas é claro, tu protege, tu cuida dele, ele tem de tudo, ele é muito rico, tudo que ele toca prospera, qualquer um assim. Mas claro que Deus sabia quem era Jó. Deus conhece o seu caráter, Deus conhece a sua luta, Deus conhece a sua dificuldade, Deus sabe de todas as coisas, mas é necessário que você seja fiel. Você tem que ser fiel. Se você não for fiel, meu irmão, o inimigo vai usar as sutilezas, as mentiras dele para arrancar você do convívio com Deus. Abacuque estava passando por um momento muito difícil lá em Israel. Depois você lê o livro de Abacuque. E aí ele começou a argumentar com Deus. Por que aconteceu tudo aquilo? Por que o povo estava sofrendo? Por que estava tendo fome? Um exército invadindo Israel. E ele estava muito agoniado. E lá no livro de Abacuque ele começa a argumentar a respeito disso. E Deus vai lá e dá uma lição nele. Mostra que Deus é Deus. E quando ele percebe, ele fala: antes eu só ouvia falar, mas agora eu te conheço. Quando eu e você, quando nós argumentamos, quando nós falamos com Deus, quando nós buscamos ao Senhor para obter uma resposta, nós conhecemos a Deus. Você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Lá em Lucas, abra lá em Lucas, no capítulo 4. Vamos dar uma olhada lá que diz a palavra do Senhor, lá em Lucas. Quantas vezes, irmão, nós buscamos coisas supérfluas, mas a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz.
e ela é mais poderosa do que a espada de 2 gumes. O Senhor está conosco, Ele nos ama, Ele nos protege, e o inimigo não tem poder sobre a nossa vida. Mas seja fiel em tudo diante do Senhor. Olha o que diz aí em Lucas, no capítulo 4. Nós vamos ver aqui, irmãos, um desafio, porque Jesus, Ele é 100% homem e 100% Deus. Jesus teve que conviver conosco, para nos ensinar como viver uma vida em santidade diante do Senhor. E Jesus, aqui, como está escrito em Lucas capítulo 4, está lá em Mateus também, nós vamos ler em Lucas aqui. Olha o que diz a palavra do Senhor. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus estava cheio do Espírito Santo, porque ele tinha sido batizado. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Ele 100% Deus, 100% homem. Por que a palavra do Senhor diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo? Ele sempre esteve. Sempre esteve. E ali naquele momento o Espírito Santo desceu do céu para que as pessoas vissem a glória do Senhor. Tomou. E ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Quem conduziu Jesus para o deserto foi quem? O Espírito Santo. Guarda bem isso, meu irmão, porque às vezes o Senhor está te levando para um lugar para que você possa vencer, e às vezes é o deserto. Às vezes é o deserto.